da situação, porque ela era irmã da vítima, né, da Cristina, morando lá na mesma residência do Sr. Alexandre, também não revelou a situação para o jovem e nem para Augusta. E ficava naquele jogo de mistérios ali. E Stephens nasce. E a partir daí já dá para entender que o Alexandre, na verdade, temia o destino, porque ele fez isso com a mãe do Stephens. E ele achava que o destino cruel estava retribuindo. Só que ao invés dele explicar para o casal que eles eram irmãos, eles poderiam até continuar um relacionamento. Não, ele continua no mistério e acha que o rapaz vai engravidar ou vai desonrar a própria irmã, que na verdade era sua filha, além de desonrá-lo, porque ninguém sabia dessa história. Quem sabia dessa história era apenas Christine, a mãe de Stephens, a tia Zina, que era a irmã da Christine, e ele próprio. Então, Augusto, as duas irmãs conheciam essa história, e o Robert, o falecido, conhecia também, mas de resto, ninguém mais sabia dessa história. Então, haveria uma desonra para o vagabundo do Alexandre, uma desonra para Christine, que, de certa forma, carregou um filho que não era do falecido, e essa situação, eles procuraram afastar os jovens na tentativa de que o passado permanecesse no passado. Então, está ali Stephens diante de sua mãe, satisfeita com o retorno do filho, que era tudo na sua vida. E, ao chegar em casa, ele abraça a mãe e derrama copiosas lágrimas e, emocionado, as duas, Zina e Christine, trocam olhares, né, que o rapaz não percebe. Então Christine percebe que alguma coisa tinha acontecido com o filho e que Zina, de certa forma, já estava dando alguma coisa a perceber de quais seriam esses motivos. E, mantendo as aparências, as duas continuam naquela situação hipócrita de não deixar perceber ao filho e sobrinho da Zina, né, vamos dizer assim, o Stephens, que tentando tocar a vida. Após abraçar efusivamente Stephens, olha para a irmã e questiona, Christine questiona: Zina, como vai, mana? Por aqui, tudo bem? Tudo bem, mana, mas seu filho, né, esse maroto, tem aí alguns probleminhas e eu acredito que nós vamos ter que nos debruçar sobre esse problema. Olha, Christine, afirma a Zina, o Stephens conheceu Augusta, filha de Alexandre. Stephens conheceu Augusta, filha de Alexandre. Incontida, Christine afirma: aquele canalha! Stephens conheceu aquele canalha. Conheceu quem? Augusta? Filha de Alexandre? Ah, entendi. Entendo. Compreendo.
E termina a frase: isto não poderia ter acontecido, Zina, isto não poderia ter acontecido, Zina. Percebendo que estavam ligeiramente sós, ou seja, dava para dar algumas pinceladas em particular a conversa. Zina pergunta: Mana, será que não é melhor a gente contar para ele o que está acontecendo? Vamos contar tudo para o seu filho, vamos contar tudo para o Stephens. Eu acredito que ele vai compreender. Christine: não, você não vai contar isso para ele. Este é o nosso segredo, você me prometeu. Steve jamais poderá saber que aquele canalha, que aquele desonrado, aquele monstro é o pai dele. Eu já perdi Robert, perdi a minha juventude. Eu não posso perder Stephens. Eu escondi dele este segredo por todos esses anos que o destino fez comigo. Eu não posso perder Stephens, ele não vai me perdoar. Zina, por favor, não conte nada para o Stephens. Vamos afastá-los, vamos manter afastado, conforme lá aquele vagabundo, aquele monstro já apontou como caminho. Stephens vai compreender, como esquecer. Será pior para ele. Ao que Zina afirma: não, mana, a verdade é inelutável. A verdade sempre aparece, mana. Ele vai compreender, conte para ele. Christiane: não, ele vai esquecer Augusta. Ele tem que esquecer Augusta, Senhor da vida, meu Deus, ajude-nos, socorra-nos. Eu vou conversar com ele vai procurar esquecer Augusta. Eu vou encaminhar a outros lugares, ele vai conhecer outras jovens. Não existe só Augusta. Coitados, infelizes, todos somos vítimas daquele monstro. Não, Zina, por favor, não precisa. Nada vai acontecer, Zina. Eu te garanto, eu te prometo, Zina. Nada vai acontecer, mas não conte para Stephens esse nosso segredo. Olha, afirma Zina, ninguém sabe. Eu já teria contado há muito tempo. Eu já teria contado há muito tempo, Manda. Então vamos acabar com isso. Conte logo para Stephens que Augusto. Conte logo para Stephens que o monstro Alexandre, aquele vagabundo, é papai dele. Um desonrado, mas é o pai dele. Christine: não quero relembrar o passado, mana. Isso já me torturou tanto.
assunto já estava morto, mana. Não quero mais falar sobre isso, não quero mais lembrar isso. Eu te proíbo de falar. Eu te proíbo. Zina, eu te proíbo. Zina, eu não quis ofender. Não era essa a minha intenção. Mas já que você me pede desta maneira tão incisiva, tão imperativa, eu vou respeitar a sua vontade. A vida é sua. Você é a mãe. Mas eu já dei a minha opinião. Aí vem Stephens, afirma Cristina. Ele procura disfarçar-se, né? Não toque no assunto. Diga que não sabe de nada, você não sabe de nada. Procure sequer ventilar o assunto. E entre sorrisos, diante da mãe, Stephens chega e diz a ambas: já conversaram bastante? Relembraram o passado? Todos felizes, não é mesmo? Todos felizes. Há muitos anos, tia não nos visitava e agora estamos todos aqui, né? Sim, meu filho, afirma Cristina. E sobre a sua tia? Bem, mamãe, tiazinha vai lhe contar os detalhes do que aconteceu. Sabe, aquela família, a de Augusta, o senhor Alexandre, o rapaz lá, o Ricardo, o que a senhora sabe, afinal, daquela família? Eu conheci o senhor Alexandre e ele me impediu de falar com a filha. Eu não entendi nada. Eu sou um bom rapaz, eu tenho um comportamento honrado, somos de uma família que qualquer moça iria aceitar. Olha, mãe, eu não entendi nada e abaixo os olhos. Momento em que Christine aproveita a oportunidade, dá aquele olhar significativo para a mana Zina, como a dizer, calada. E percebendo a dor que o pai do garoto também provocara nele, uma vez que já havia dilacerado ela também anteriormente, e até então, né, gerando toda aquela situação, ela entre os lábios afirma, canalha. Stephens, percebendo a palavra canalha, o que foi, mamãe? O que foi que você disse? Nada, meu filho, nada. Eu pensava alto, mas não é nada mesmo, não é mesmo, Zina? Sim, não é nada. Sua mãe pensava um pouco alto, mas não é nada. E tentava disfarçar. No momento em que Stephens se afasta, Zina novamente, sendo honesta com ela própria e com a irmã, afirma, Mana, por que você não contou para ele?
Por que você não disse para ele que o vagabundo, que o canalha é papi dele? Esclareça logo essa situação, já resolva isto. Tire os mistérios dessa história. Afinal de contas, é um simples namoro. Esclarecendo, o problema se dissolve. Christine, olhando novamente para Mana, olhando novamente para Ziná, entre dentes conversa. Já te disse, Ziná. Ele logo vai esquecer tudo. Foi apenas emoções do momento. Foram apenas emoções do momento, emoções de um jovem. Ao que Stephens surge novamente e Christine afirma: Stephens, eu fiquei muito feliz com a visita de minha irmã, de sua tia, e eu pedi para ela que ela encurtasse, né, para que ela viesse mais vezes à nossa casa. Afinal de contas, os nossos laços são muito fortes e precisamos nos ver, nos rever com mais amiúde, com mais curteza. Eu me lembro também que eu mandei um recado para minha irmã, para que você retornasse o mais breve possível. Então, por isso que a Ziná te orientou, te alertou, para que você voltasse logo. E assim, neste embaraço, nesta conversa mal resolvida, Ziná permanece mais alguns dias ali com o jovem e depois, quando a coisa parece que se acalma mais um pouco, Ziná leva o filho novamente para a casa dela. E também ali ele fica alguns dias. E aparentemente o problema estava resolvido. O jovem não procurou Augusta, apesar de que o seu desejo era enorme em contrariar toda aquela adversidade, ao destino cruel, às orientações do pai de Augusta, da mãe e da titia. Mas a sua paixão era incontida. O jovem teve os seus sentimentos assoberbados e decidiu que iria tentar uma aproximação de Augusta. Nesse intervalo, o destino novamente entra na história. Ricardo, irmão mais velho de Augusta, Ricardo com seus 18 anos,
Augusta com 16. Cruza no caminho com o Stephens e Ricardo, despretensioso, despreocupado, uma criança grande, uma criança com 18 anos, vamos dizer assim, acostumado a uma vida de regalias, sem pensamentos mais profundos, sem aquela visão que somente o tempo dá de colocar a maturidade, a perceber os entrechoques dos relacionamentos, diz para Stephens: você é por aqui? Ué, você desapareceu, cara. O que aconteceu? Stephens, tentando economizar palavras e vendo ali uma oportunidade de reencontrar Augusta, não dá um ar de maior gravidade para o Ricardo e diz que deixa isso para lá, tive lá meus compromissos, me hospedei aqui num hotel e não, interessante, hein? Ricardo convida o Stephens para ir à sua residência. E aí na toca do lobo, ir no vespeiro, ir ao pomar da fruta proibida. Mas aquela conversa descompromissada, e conversam sobre vários assuntos, surge o nome Augusta. Ricardo faz alguns comentários sobre o dia a dia dela e tentando se conter, Stephens, apesar do Ricardo tê-lo convidado para ir para casa, e lá na Casa do Tesouro, ele recusa a princípio, mas quando o Ricardo vai se distanciando, ele não aguenta e fala: poxa, tá aí a oportunidade de rever Augusta e ele corre atrás do Alexandre, né? E fala: não, tudo bem, eu ia me hospedar em um lugar por aqui também, num hotel, numa coisa, mas como você é muito gentil, gostei muito da sua família, gostei muito de Augusta e eu aceito o seu convite, vou para a sua casa. E aí eles viajam durante toda a noite, conversando, trocando ideias. Ele, Stephens, cheio de esperanças, cheio de uma força que ele não consegue explicar, motivando-o a reencontrar Augusto e achando que, por incrível que pareça, o destino que houvera sido até então tão cruel poderia mudar, né, as suas leis, as suas decisões e oferecer bons ventos ao relacionamento, ao reencontro com Augusto. E assim chegam à residência do Ricardo, Augusta e do Alexandre. Ao aproximar-se da entrada, ao invés
um diálogo. Ambos conversam. O Stephens, até meio embargado, diminui o tom de voz e ambos adentram a residência. Ricardo olha para Stephens e apresenta ali o quarto de hóspede e diz o seguinte: aí, esse quarto está livre, procure se acomodar, descanse e logo de manhã vamos conversar. Stephens, durma bem, fique tranquilo e amanhã a gente conversa. Stephens, que até então já conhecia a casa, já havia ido ao quarto de Augusta na outra oportunidade em que conversaram. Fica pensando o que eu vou fazer, o que será de mim, o que será da vida, o que será, e vendo o silêncio da casa, a ausência de mordomo, de outros funcionários, do Ricardo, do Papi, do Sr. Alexandre e tudo mais, está lá livre, é ele, as pernas dele e a porta de Augusta. Ele não se contém, vai até o quarto de Augusta, bate na porta. Momentos em que ela abre e diz... Momento em que ela abre, ele diz: minha querida, não suporto mais. Precisava te ver. Perdoe-me por não te obedecer, por não atender às suas recomendações, que foram muitas, que foram graves, incisivas, por não atender às ordens de seu pai, de minha tia, que também palpitou e falou que não era para retornar, mas eu não suportava mais, minha querida. Perdoe-me. Eu não consigo mais viver sem você. Augusta, apesar de ter ouvido tudo isso, como toda boa loira, diz: por que voltou? Por que voltou? Eu também não consigo mais viver sem você. Stephens, não se preocupe, Augusta, dará tudo certo. Seu irmão me convidou para vir aqui e aproveitei desta noite que seu pai não está e achei a oportunidade para nos reencontrarmos. E então, meu amor, Augusta diz: Stephens, papai é perigoso. Papai é perigoso. E ele pode nos ver. É tarde para conversarmos. E se ele nos visse aqui? Agora, você e eu. Stephens, com gesto incontido, persistente: meu amor, nada importa agora. Nos encontramos, viveremos nossa vida, viajaremos para bem longe, onde ninguém possa nos encontrar. Insistiu,
para que Augusta se aproximasse um pouquinho mais. E percebendo que a coisa não ia rolar, ele disse: vamos fugir. Augusta, senhora de si, embora atormentada e quase cega pelo amor, pela paixão, fica ali indecisa, ao que Stephens continua: sim, meu amor. Seu papi rejeitou nossa amizade, rejeitou a minha grana, rejeitou a minha dignidade pessoal, mas o amor é assim, minha querida. Augusta diz que precisam esperar um pouco mais, precisa pensar, enfim, não sei, acho que não sei. E aí o diálogo entre os dois continua neste nível. Será a grande oportunidade, a nossa oportunidade, minha querida. Sim, fujamos, vamos longe dos olhos de todos. Aí, a irresponsabilidade assume. Na calada da noite, os dois, de mãozinhas dadas, saem do casarão, da mansão, do palácio, em direção aos fundos, em meio às grandes e frondosas árvores e plantas diversas que existiam por ali. Saem rumo a uma floresta. E ela, com as vestes que estava ali mesmo, no momento em que recebeu Stephens, sai andando, caminham para um riacho. Aonde tiveram oportunidade de parar, conversar, até